Amém, a graça e a paz, uma boa noite a todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá no livro do profeta Jonas. Vamos ler capítulo 1, versos 1 e 2. Mais uma vez, uma alegria estar com os irmãos. E nós sabemos que o Senhor vai nos abençoar, já tem nos abençoado. Com certeza vai falar muito aos nossos corações. A palavra diz assim, Jonas 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu gostaria de ler também Mateus 12, do 39 ao 41. Palavras de Jesus. Mateus 12, 39 a 41. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Eu vou ler de novo. E respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Eu gostaria também de ler 1 Timóteo 2, 4. 1 Timóteo 2, 4. O apóstolo Paulo escreve dizendo: Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu gostaria de falar hoje à noite a respeito deste sinal que nós lemos em Mateus 12. Jesus fala a respeito desse sinal, o sinal do profeta Jonas. Nós vamos falar a respeito das coisas que aconteceram no livro de Jonas, para entendermos que realmente a vontade de Deus é salvar todas as pessoas, independente da sua raça, do seu sexo, do seu credo, da sua ideologia, da sua cor, independente do local do seu nascimento, independente de tudo, Deus deseja salvar a mim e a você e todas as pessoas aqui da terra. O texto que lemos primeiro fala a respeito de uma cidade chamada Nínive, e essa cidade era a capital do Império Assírio. Como nós já vimos algumas semanas atrás, os assírios eram terríveis, eram conquistadores, eram violentos, eram cruéis. Aonde eles iam, eles levavam devastação. Nos textos que nós lemos em Isaías, Deus o compara a uma torrente, a uma chuva forte, a uma tempestade que onde chegava, levava realmente caos e destruição. Esse povo cruel era o alvo do amor de Deus. E Deus fala para o seu profeta, o profeta Jonas, que nós aqui vemos no texto, para ir a essa cidade e para clamar contra ela, porque a maldade daqueles moradores havia subido até a presença de Deus. Já vimos quem são os ninivitas. E quem era Jonas? O texto aqui nos ajuda dizendo que ele era filho de um homem chamado Amitai e que ele era profeta. Ele era um profeta de Zebulon, um profeta que profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II em Israel, em meados do século 8 a.C. Ele profetizou a restituição dos territórios de Israel que anteriormente tinham sido tomados. Esse profeta, ele é um profeta extremamente nacionalista. E é um profeta que, como vimos no texto de Mateus 12, foi citado por Jesus como sendo um tipo da sua morte, do seu sepultamento e também da sua ressurreição. Qual era o objetivo do livro de Jonas? Esse livro, muitos conhecem, talvez por causa da história do grande peixe. É um livro que é pregado
muitas e muitas vezes, não é? Durante aí todo o ano, e as crianças talvez conheçam, decore salteado, essa história. Um homem que foi jogado de um navio e Deus mandou um grande peixe para o engoli-lo. Mas ele não fala somente a respeito disso, fala a respeito de um profeta desobediente, fala a respeito dessa nação cruel, fala a respeito do amor e da misericórdia de Deus. Esse livro revela a soberania de Deus, revela a graça de Deus, revela o amor do Senhor, revela também a misericórdia do nosso Senhor. Nos mostra que Deus, ele está interessado em todas as pessoas, e ele é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus que busca as pessoas. Ele é um Deus que provoca situações inusitadas para se encontrar com as pessoas. Ele é um Deus que mesmo quando nós falhamos, ele providencia segundas chances para que a gente possa se arrepender e possa voltar para os caminhos dele. Esse livro nos mostra pessoas rebeldes e pessoas desobedientes e nos mostra os princípios corretos para vivermos e agradarmos ao Senhor. Esse livro, portanto, não é só sobre o grande peixe, não é só sobre esse profeta desobediente e fujão. Esse livro também não é só sobre essa nação cruel e violenta. Esse livro é sobre um Deus que é poderoso e que cumpre a sua vontade. E ele sonda os nossos corações para saber qual é a motivação que nos impulsiona a fazermos aquilo que fazemos e como nós lidamos com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Esse livro é sobre aquele que reina, aquele que vive e aquele que governa todas as coisas. E mesmo em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, mesmo em anos de sequidão e mesmo tratando com pessoas que não querem saber dele, ele continua tendo tudo sob controle. E ele é que deve reinar no coração de todas as pessoas. Qual era a missão e qual era o chamado de Jonas? Parece muito simples. Deus falou para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque o pecado deles subiu até mim, a maldade deles está me incomodando. E você vai até lá e você prega que se eles não se arrependerem, eles irão perecer. Eu virei com o meu juízo e destruirei aquela grande cidade. Essa era a missão e o chamado de Jonas. Mas qual era o problema? O problema é que os assírios, por serem um povo violento e cruel, por serem vizinhos de Israel, era um povo que oprimia os israelitas. Por diversas vezes, os israelitas haviam sofrido na mão desses seus vizinhos, desses seus adversários. Por diversas vezes, esses assírios já haviam aprontado poucas e boas para cima dos seus vizinhos israelitas. E Jonas não estava muito afim de pregar para que essas pessoas se arrependessem. Jonas não queria dar a oportunidade para que essas pessoas se voltassem para o Senhor. Ele não queria ir até lá, porque ele sabia que se ele fosse, ele poderia morrer, e que se ele fosse e não morresse, essas pessoas poderiam, de alguma forma, se arrepender e se voltar ao Senhor, e não seriam destruídas. Como eram seus inimigos, não era isso que ele queria. Lá no fundo do seu coração, ele tinha outros desejos. Jonas era um nacionalista ferrenho, como eu já falei, e ele preferia muito mais ver Nínive destruída do que salva. E o que ele fez? O texto segue dizendo que ao invés de ele ir para Nínive, verso 3 diz que ele se dispôs para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. Nínive era no extremo leste e ele foi para o extremo oeste, ele foi para o lado contrário, totalmente contrário. Ele entra num navio e ele embarca nesse navio e foge para longe da presença do Senhor. Foi isso que ele fez. Fugiu para longe do seu Deus e fugiu para longe da missão que Deus tinha dado a ele. Qual foi a reação de Deus? Logicamente, Deus não ficou contente com isso. Havia dado uma ordem, havia dito para ele fazer aquilo que ele tinha no coração determinado para o profeta fazer. E o profeta resolveu tomar outro caminho. Deus não ficou contente. E Deus, ele envia uma tormenta, uma tempestade, um vento muito forte. Os versos 4 e 6 nos contam essa história. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar.
Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Nós vemos aqui Deus provocando uma situação para chamar a atenção do seu profeta, para que esse profeta pudesse colocar a mão na consciência e se voltar novamente para o Senhor, aceitando o desafio e a ordem que Deus havia lhe dado. Nós vemos na Bíblia que Deus é especialista em provocar situações estranhas para atingir os seus desígnios e propósitos. E mais uma vez aqui, Deus fez isso. Essa tempestade, essa tormenta, esse vento eram tão fortes, eram tão violentos, que até mesmo marinheiros experientes viram que alguma coisa não estava certa. Eles estavam acostumados a enfrentar a fúria dos mares, mas dessa vez algo diferente se passava, ao ponto de eles se desesperançarem, se desesperarem, começarem a rogar aos seus deuses e até mesmo lançarem sortes para ver quem era o culpado por aquilo que estava acontecendo. Não era algo normal que estava acontecendo, e eles entenderam isso de alguma forma, e eles falaram: alguma coisa aqui se passa e nós precisamos encontrar o culpado. E a Bíblia diz que eles lançaram sortes e a sorte recaiu sobre Jonas. E Jonas falou: olha, eu sou o culpado. Eu fugi da presença do Deus a qual eu amo e da qual eu temo e o qual eu sirvo. Pode ver que ele tinha até orgulho de ser um servo de Deus, um Deus que ele temia, que ele amava e que ele servia, mas ele não estava disposto a obedecer. E ele foi lançado no mar e a tormenta, ela parou, ela cessou e os marinheiros puderam seguir viagem. Mas como eu falei, Deus é um Deus de segundas chances, e ele deu uma oportunidade para o profeta recomeçar. Qual foi essa oportunidade? O texto nos diz que quando ele caiu no mar, o Senhor providenciou um grande peixe para ir ao encontro de Jonas e o engolir. Verso 17 diz que o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre deste peixe. Esses marinheiros ficaram aliviados, livraram-se daquele que estava provocando todo aquele problema, e Jonas pensou que a sua vida havia terminado. Mas Deus tinha outros planos. Deus preparou mais uma vez algo estranho para fazer com que o seu propósito fosse estabelecido e para fazer com que o seu profeta tivesse tempo e condições de se arrepender. O salmista declara no Salmo 139, do 7 ao 10, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e susterá. Amém? Jonas pensou que ao ser jogado no mar, a sua vida estaria terminando. Ele pensou que estaria abandonado, que dali ele não sairia com vida. E muitas vezes nós nos encontramos em situações em que nós estamos longe da presença de Deus. E aquilo que nos resta realmente é a solidão, o desespero e talvez até mesmo a morte. Mas o Senhor tem outros planos. Ele é um Deus de segundas chances. Nós vimos aqui o salmista declarando: eu posso ir para onde for, até ali o Senhor estará comigo. E o Senhor esteve com Jonas. Naquele oceano, ele envia um grande peixe que o engole e lhes dá a oportunidade de se redimir e de recomeçar. Dentro desse peixe, Jonas, ele ora, e Jonas se dá conta da graça de Deus, e que essa graça está disponível para todas as pessoas, inclusive para os inimigos da sua nação, para aqueles ninivitas que ele estava evitando, para essas pessoas que Deus tinha dado uma ordem, e ele não queria cumprir. Ele se dá conta de que Deus ama a todos, que a graça não era propriedade nem dele, nem propriedade dos israelitas. A graça era de Deus, e Deus, ele disponibilizava essa graça a todas as pessoas.
No capítulo 2, os versos 8 e 9, a palavra diz assim: mas há pouco, 2, 8 e 9, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Veja só, que ao fazer uma oração, ele mesmo declara e Deus revela a ele aquilo que era da vontade dele. Ele declara que aqueles que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício e o que votarei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O termo utilizado aqui nessa oração é um termo que descreve o relacionamento de Deus com o seu povo Israel. Essa graça que é propriedade exclusiva do Senhor e Ele concede a quem Ele quer. É um termo que significa que o amor e a aliança de Deus e a sua graça redentora e o seu amor incondicional pertencem ao Senhor e estão disponíveis a todas as pessoas. Paulo, ele faz essa declaração em Romanos 9,15, citando Moisés: terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Profeta Moisés, não é? E também o líder daquela nação israelita na altura, muito usado pelo Senhor, recebeu essa revelação de quem Deus era. E Deus fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, cita essas palavras de Moisés e aquilo que Deus é na sua essência. Ele tem as coisas nas mãos porque Ele é o Criador e Ele determina as regras do jogo. Ele faz daquilo que lhe apraz, do jeito que lhe apraz, para quem lhe apraz. Não somos nós que podemos determinar quem será salvo. Não somos nós que podemos determinar quem merece a salvação. Jonas também não podia determinar isso. Os israelitas, que eram o seu povo, não poderiam determinar isso. A graça, o amor, a misericórdia do Senhor não eram propriedade exclusiva desse povo. Não eram eles os dignatários oficiais de tudo aquilo que Deus tinha para todas as pessoas. Era o Senhor que determinava. E o Senhor disse: eu quero que você, Jonas, vá lá para Nínive e pregue para esse povo, que eu sei que é inimigo de Israel. Eu sei que é opressor da sua nação. Eu sei que eles talvez até destruíram alguma propriedade sua. Eu sei que talvez eles até mesmo mataram alguns de seus parentes. Mas eu quero que você vá até lá e você clame contra eles. Porque ao invés de destruí-los, eu quero salvá-los. Só que Jonas tinha outros planos. Mas dentro do ventre da baleia, ele entendeu que a graça é um favor imerecido. Ninguém, nem mesmo os judeus, seriam os dignatários dela e nem mesmo os proprietários exclusivos dela. Essa revelação nos torna todos iguais aos olhos de Deus. Para Deus, todos são importantes e todos são alvos do seu amor. Todos são alvos da sua misericórdia. Os judeus, o seu povo, mas também os habitantes da cruel e violenta Nínive, lá na Síria. E aí nós vemos, então, a redenção, mas também o desgosto do profeta. A Bíblia nos conta que ele foi vomitado desse grande peixe. E ele finalmente vai para a grande cidade de Nínive. A Bíblia diz que essa cidade tinha 120 mil habitantes. Era a maior potência daquela altura no mundo todo. Jonas vai para lá, prega o juízo e dá oportunidade para essas pessoas se arrependerem. Nós vemos ali no capítulo 3, do 5 ao 9, o texto dizendo assim: assim diz o Senhor acerca dos... Espera aí que eu estou em Miqueias. 3, do 5 ao 9. Os ninivitas creram então em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas,
provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Nós vemos então, Jonas, depois dessa aventura marítima, ele cai em si e ele vai para a cidade de Nínive pregar a graça e o favor do Senhor. E esse povo cruel, violento, inimigo de Israel, ele se converte realmente, ele clama a Deus, eles levantam as suas vozes, eles jejuam, eles se vestem de pano de saco, eles colocam cinza sobre a cabeça, e eles proibiram até mesmo os seus animais de provarem alguma comida e alguma bebida. Tamanho era o arrependimento deles, eles realmente ficaram tocados com a mensagem, e eles resolveram se voltar para Deus. Porque se eles não se voltassem, o Senhor os destruiria, da mesma forma que destruiu, talvez, Sodoma e Gomorra. E nós vimos aqui, então, o profeta desgostoso. Em vez de se alegrar com o sucesso da sua jornada, ele ficou muito irritado, ele ficou muito irado, ele ficou muito desolado, ele ficou muito enfurecido. No capítulo 4, no verso 1 até o verso 3, nós vemos essa história. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Eu não sei quanto a você, mas eu fico pensando nisso e eu fico me imaginando nessa situação, não é? Pregando numa cidade grande, que a Bíblia fala que para percorrê-la na sua totalidade levavam 3 dias caminhando. Jonas, ele vai, em um dia ele prega para todas as pessoas. Não sei como ele fez isso, mas talvez ele foi apressadamente, não é? Talvez ele tinha alguma outra técnica que nós desconhecemos, mas o certo é que essas pessoas, elas aceitaram aquilo que ele estava falando, não o perseguiram, e ele ficou desgostoso porque viu o sucesso da sua jornada. Talvez nós ficaríamos felizes, não é? Nós dizendo para as pessoas que elas deveriam se converter e elas se convertendo, nós dizendo para as pessoas que elas deveriam se voltar para Deus e elas se voltando para Deus, mas o profeta, ele ficou revoltado, inclusive pediu a Deus para tirar a sua vida. Suas motivações, elas nos saltam aos olhos. E ele mesmo declara: foi por isso que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sabia que o Senhor era tardio em irar-se. Eu sabia que o Senhor é grande em benignidade. Eu sabia que o Senhor se arrepende do mal. Por isso eu fugi, porque eu não queria ver o Senhor salvando esse povo que é meu inimigo. Ele fugiu porque ele não queria pregar e dar a oportunidade de arrependimento aos seus perseguidores. O patriotismo de Jonas o fez esquecer da vontade de Deus e, por conta própria, decidir privá-los da mensagem redentora da salvação. Por amor aos seus interesses pessoais e por amor à sua nação, Jonas decidiu abandonar os ninivitas à perdição, abandonar a escuridão e a morte espiritual. Ele fez o contrário do que Deus pediu para ele fazer. Por que será? Talvez por medo. É uma hipótese, não é? Porque profetizando numa nação inimiga e sendo contrário aos interesses dessa nação, ele poderia ser preso, na melhor das hipóteses. E a pior das hipóteses, ele poderia ser executado. Mas talvez ele fez justamente, ele fez o contrário justamente pela possibilidade de êxito. E foi isso realmente que ele nos revela. Porque ele não queria ver essa nação salva, ele queria ver a destruição completa. Ele não queria correr o risco de vê-los se arrependendo, ele não queria correr o risco de vê-los, né, escolhendo ao Senhor para continuar vivos. Ele sabia que essa nação era uma constante ameaça para o seu povo, e em hipótese alguma,
passou pela cabeça dele que Deus poderia amá-los tanto quanto amava ele mesmo e ao seu povo. Então o profeta preferiu fugir, não estava disposto a fazer o que Deus queria que ele fizesse, porque ele não queria ver aquela nação perdoada. Tudo aconteceu com ele, nos leva a ver que muitas vezes, até mesmo servos de Deus, que entendem a importância, né, da pregação do Evangelho, podem ter motivações erradas e podem deixar os seus interesses se colocarem entre a vontade de Deus e a salvação de outras pessoas. Tudo aconteceu do jeito que Deus planejou, porque Deus insiste em salvar as pessoas, porque Deus tem planos para salvar as pessoas, porque se dependesse do servo do Senhor, nada do que aconteceu aconteceria. Na opinião de Jonas, aquilo que Deus fez, no final das contas, estava errado e o próprio Deus era o culpado de tudo isso. Ele deixou o ventre do peixe decidido a confrontar e acusar os ninivitas, mas ele não estava preparado para ver a salvação desse povo. Quando o amor de Deus evitou a destruição dos seus adversários, Jonas viu esse amor como algo ruim, por causa do seu coração cheio de orgulho, autopreservação e interesses próprios. Não somente os seus pensamentos, mas também os seus sentimentos mais profundos ficaram distorcidos, e as palavras e a atitude dele trouxeram isso à tona. Mesmo tendo proferido as seguintes palavras em sua oração, ainda dentro do peixe, lembre-se que no capítulo 2, verso 9, ele disse: ao Senhor pertence a salvação. Jonas não quis aceitar essa verdade. Capítulo 4, verso 5, nós vemos que Jonas deixa essa cidade de Nínive após, essas pessoas se voltarem para o Senhor, e ele constrói um abrigo para si. Eu fiquei pensando nisso, e talvez Jonas construiu um abrigo e ficou observando a cidade, porque ele deve ter pensado: eu acho que Deus vai mudar de ideia. No final das contas, Deus não vai salvar essas pessoas não, porque eles são inimigos de Israel, e Deus é o Deus de Israel, e Deus vai destruí-los completamente. Então eu vou fazer um abrigo aqui, eu vou ficar observando de camarote a destruição dessas pessoas, a vingança que Deus vai trazer sobre eles. Mas não foi isso que aconteceu, porque Deus tinha outros planos, não é? E aqui nós entramos na parte final, vendo a lição final que nós podemos tirar disso tudo. O desespero de Jonas se confirmou. Aquelas pessoas, elas realmente se voltaram para o Senhor, e o Senhor desistiu de destruí-las. Mais uma vez, então, o profeta pede para morrer. E nos versos 10 e 11, Deus o confronta. Do capítulo 4, Deus diz assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? E também muitos animais? Para nós entendermos a história, Jonas ele sai, constrói o abrigo, Deus faz crescer uma planta para fazer sombra para Jonas, para que ele possa descansar bem. E Jonas fica alegre. Mas depois Deus manda um verme, uma lagarta, para comer essa planta, e de uma hora para outra essa planta morre. E aí Deus manda um vento oriental para que o sol pudesse castigar o profeta. E o profeta se irrita mais uma vez. E ele pede a morte mais uma vez. E Deus começa um diálogo com ele, dizendo: você se importa, com esta planta que eu criei e eu mesmo ordenei a sua destruição, mas você não se importa com um povo que eu amo? Você se importa com essa planta que você não fez nada para que ela crescesse, mas não se importa com aquilo que eu me importo, com esse povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E Jonas falou: é isso mesmo. O contraste aqui era gritante entre os dois corações, entre as prioridades do coração de Deus e as prioridades do coração do profeta, entre os propósitos de Deus e os propósitos do profeta. Jonas não queria fazer aquilo que Deus ordenara, e quando finalmente ele fez sem compaixão nenhuma. Por isso que eu acredito que o texto nos diz que ele percorreu aquela cidade em um dia. Ele foi, mas ele fez de qualquer jeito, e mesmo assim, Deus tornou o coração daquelas pessoas cruéis, malvadas,
maldosas, e elas se voltaram para ele. Deus declara que apesar do profeta não ter agido com misericórdia, ele estava disposto a agir com misericórdia. Ele disse: essas pessoas que não sabem discernir a mão direita, a mão esquerda e também muitos animais, eu não vou deixar perecer. Deus amaria todas as nações da terra de uma maneira que Jonas jamais havia estado disposto a amar. E qual é o sinal de Jonas que faz parte dessa pregação e que tem até mesmo, e que é também o título dessa pregação? Séculos depois, na província da Galileia, apareceu alguém que disse o seguinte: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Foi assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Deus se importa com todos. Deus não se importava somente com Israel, não se importava somente com o seu povo, não se importava somente nessa história que lemos com a salvação de Nínive, mas ele se importava com todas as demais nações. E durante as eras e os séculos, durante o tempo em que se passou até chegar no ano de 2020, ele continuou se importando com todas as pessoas. E há 2000 anos atrás, ele enviou o seu próprio filho, que veio para essa terra, para morrer no lugar de todos os pecadores. E na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, comprá-los para o seu Pai. Ele veio cumprir a lei, ele veio dar uma solução final para a nossa escravidão pecaminosa. Ele veio nos tirar das trevas para nos levar para a luz. Esse homem é a expressão do amor de Deus. E da mesma forma que Jonas esteve dentro do peixe por 3 dias e 3 noites, aqui Jesus está nos dizendo que ele deveria permanecer 3 dias e 3 noites dentro de uma tumba para conquistar para nós a liberdade que Deus deseja. Jesus deixou sua zona de conforto eterna para fazer a vontade do Pai. Deixou o céu e o seu trono para não só pregar uma mensagem de arrependimento, mas também para morrer por cada um dos pecadores. Jonas precisava ir para Nínive e pregar contra aquela cidade. Jesus, ele veio não só para pregar, ele veio para entregar a sua vida por resgate de muitos. Ele deixou o céu, deixou o seu trono para fazer isso, não somente para ministrar para um povo que poderia lhe prejudicar, mas também para pregar e ministrar para um povo que de fato lhe prejudicou. Jonas poderia ser perseguido, Jonas poderia ser preso, Jonas poderia ser morto. Jesus, de fato, ele foi perseguido, ele foi preso e ele foi morto. A fim de salvar as pessoas, ele teve que fazer muito mais do que permanecer 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Ele permaneceu 3 dias e 3 noites dentro de uma tumba. Na noite de quinta-feira, ele foi preso, ele foi agredido, ele foi zombado, ele foi ridicularizado, ele foi condenado. E no dia que nós conhecemos como a Sexta-feira Santa, ele entregou a sua cruz, a sua vida na cruz, no madeiro, num objeto que foi construído para não só matar as pessoas, mas para envergonhá-las e para fazê-las sofrer. E ele ficou dentro de uma tumba, como sabemos, até o domingo da ressurreição. Literalmente, ele teve que morrer em uma sexta-feira e permanecer dentro de uma tumba até o domingo pela manhã. Da mesma forma que Jonas foi vomitado por esse grande peixe na praia pelo poder de Deus, Jesus retornou à vida, saiu da tumba pelo poder do Espírito Santo. Ele fez isso não apenas para nos dar uma segunda chance. Ele fez isso para que eu e para que você pudéssemos estender essa oportunidade a outros. Ele fez isso para que nós possamos proclamar o Evangelho a todas as pessoas, independente da raça, independente do credo, independente da cor, independente da ideologia, independente da preferência política, independente das convicções, independente das amizades, dos parentes, independente de tudo. Isso foi aquilo que Jesus fez por nós. E esse é o sinal do profeta Jonas que ele ensina
aos seus ouvintes. A justiça e o castigo divinos que todos nós merecemos por causa dos nossos erros e pecados caiu sobre Jesus. Ele sucumbiu perante a tormenta terrível da ira do Pai, a fim de que eu e você pudéssemos ser perdoados, a fim de que eu e você não precisássemos mais temer nenhuma tempestade nas nossas vidas. Gálatas 3:28 diz que agora já não há condenação ou melhor, já não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque vós sois em Cristo Jesus um. E nós sabemos, Romanos 8, que já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justiça e os castigos divinos que nós merecíamos caiu sobre o Senhor. Através desse ato, Deus mostrou que nos ama, que ama todas as nações. Por isso Jesus, o verdadeiro e derradeiro Jonas, morreu naquela cruz de uma forma tão hedionda. E o livro do profeta termina de forma abrupta com uma pergunta feita pelo Senhor. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E a gente fica pensando, por que não tem um final? Por que não tem uma resposta para essa pergunta? Não é mesmo? Por que o livro termina de uma forma assim, tão inesperada? Para responder isso, eu gostaria de parafrasear um autor bastante conhecido chamado Tim Keller. E ele diz, e eu parafraseando, é como se Deus apontasse uma seta de repreensão em amor ao coração do profeta, e disparasse, e de repente Jonas desaparecesse, deixando-nos no trajeto dessa seta. Eu vou repetir, é como se Deus apontasse uma seta de repreensão em amor ao coração do profeta, e disparasse, e de repente Jonas desaparecesse, nos deixando no trajeto dessa seta. A pergunta vem diretamente a nós, porque eu e você somos Jonas. Estamos de tal modo escravizados por nossas convicções, achismos, preferências e valores, que não nos importamos com as pessoas que são diferentes de nós, que vivem em lugares diferentes, ou que são muito difíceis de amar. Será que, como Jonas, estamos dispostos a mudar? Em caso afirmativo, precisamos olhar para Jonas, o Jonas supremo, não aquele que ficou no ventre da baleia, mas aquele que ficou no ventre da terra, e para o sinal que ele nos deixa, para a sua morte e para a sua ressurreição. Será que o nosso amor não deveria ser igual ao dele? Quando iremos deixar o nosso eu e começar a viver para ele e para os outros? Essa é a pergunta que eu deixo com vocês nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, no nome de Jesus, nós oramos agora, pedindo misericórdia. Misericórdia, porque sabemos que somos pecadores, sabemos que precisamos da Tua graça. E oramos pedindo perdão por todas as vezes que nos apropriamos dessa graça e achamos que ela é exclusiva nossa. Pedimos perdão por todas as vezes que recebemos a Tua misericórdia e achamos que ela é exclusivamente nossa. Por todas as vezes que recebemos o Teu amor e de uma forma equivocada pensamos que ele era exclusivamente para nós. Perdoa-nos todas as vezes que nós não estendemos a oportunidade de salvação a outros. Clamamos, Pai, arrependidos por todas as vezes que nós agimos como Jonas. Quando o Senhor nos disse para fazermos e nós nos recusamos. Como o Senhor nos colocou alguém no caminho e nós preferimos não compartilhar as boas novas. Quando o Senhor nos deu uma palavra específica e nós não entregamos. Nós oramos pedindo perdão, Pai, por todas as vezes que nós tratamos a graça, Deus, de uma forma banal. Por todas as vezes que nós nos consideramos melhores do que os outros pelo fato de nós termos entregado a nossa vida a Jesus. Por todas as vezes que nós fizemos acepção de pessoas e por todas as vezes que nós nos sentimos superiores a outros e os julgamos baseados simplesmente nas motivações egoístas e orgulhosas do nosso coração. Nós oramos pedindo entendimento sobre essa palavra, para que a gente compreenda que a Tua vontade é salvar a todos, como lemos o texto de Paulo falando para Timóteo, que a vontade do Senhor
é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E que não cabe a nós escolher ou decidir para quem pregar e para quem deixar de pregar. Nós precisamos lançar a semente. O semeador precisa sair a semear. E ele precisa lançar a semente, mesmo sabendo que de cada 4 que ele lança, 3 se perderão. Mas uma cairá na boa terra, e essa dará fruto, e muito fruto, e fruto que permaneça. Que o Senhor nos ajude a não sermos como Jonas, a não obedecermos sem compaixão no coração, a não sermos teimosos, a não nos revoltarmos quando o Senhor coloca pessoas difíceis no nosso caminho. Até mesmo quando o Senhor coloca pessoas que nós não gostamos no nosso caminho. Que a gente possa olhar para o derradeiro Jonas, o verdadeiro Jonas, o Senhor Jesus, que veio e na cruz do Calvário, lá no madeiro, ele entregou a sua vida por nós. Sem fazer acepção de pessoas. Morreu por judeus, morreu por gregos, morreu por todos os povos. Morreu por aqueles que estavam com ele, para aqueles que o seguiam, mas também morreu por aqueles que o perseguiam. E lá na cruz, mesmo sendo zombado, injuriado, mesmo tendo passado tudo o que passou, ele olha para as pessoas e ele clama: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E eu oro nessa noite por todos nós, pedindo: Pai, perdoa, porque muitas vezes não sabemos o que fazemos. Queremos conhecer o teu coração. Queremos que o nosso coração bata no compasso do teu coração, porque aí nós não erraremos. Nós não erraremos. Nós não nos desviaremos e nós cumpriremos o propósito para qual o Senhor tem nos chamado. Pai, que nós estejamos sempre prontos para aceitarmos as missões que o Senhor tem para nós. Porque sempre haverá um navio indo para Tarsis. Mas o Senhor tem nos chamado para ir para Nínive. Que a gente não fuja da tua presença. Porque como vimos o salmista declarando, para onde nós formos, o Senhor lá nos encontrará. E o Senhor fará tudo aquilo que foi preciso para nos trazer de volta, para que através de nós os teus propósitos se cumpram. O Senhor tem maneiras estranhas muitas vezes de proceder. Atos estranhos, obras inauditas. E a nós cabe estarmos na posição de obedecermos, para vermos a salvação completa de todas as pessoas. O Senhor nesse texto se preocupa até com os animais daquela cidade. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição farisaica de dizer quem entra e quem não entra. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Está na hora do nosso amor ser como o teu amor. Está na hora de nós deixarmos o nosso eu e começarmos a viver para o Senhor e para os outros. Em nome de Jesus. Amém.